Vamos começar então nossas explicações com o formulário base, né? Não poderia ser diferente. Janela, cadastro de bancos. Opa, essa descrição está errada, né? Aqui é o formulário base da nossa herança visual. Então vamos ver o que é que nós temos aqui, olha. O FBase herda de form, né? Então ele herda do formulário padrão do Delphi. Aí nós temos um procedimento form create, temos uma função, um método aqui que vai retornar uma seção do usuário. Temos a seção do usuário no lado do servidor e temos um aqui no lado do cliente também, tá? Temos um método que vai pegar o que preview padrão, né? Vai pegar e setar, né? Esse aqui preview padrão. Temos que ver onde é que isso aí está sendo utilizado, ou se foi colocado aí depois não foi mais usado. Temos o método sessão, né? Esse método sessão ele não é um método, é uma propriedade, né? E aqui nós teríamos o get e o set, mas no caso aqui temos apenas um get, tá? Esse sessão aqui, que vai estar definido em base, ele vai retornar, né, o get sessão usuário aqui, ó, tá? Então, o get sessão usuário, nós podemos acessá-lo a partir do sessão que está no formulário base, tá? Então, em qualquer momento na aplicação, em qualquer janela, se você chamar sessão, nesse momento, você vai estar recebendo a sessão do usuário, tá? Temos aqui uns procedimentos para definir o ícone, né, o ícone do botão, tá? E aí ele vai ser em algum momento um bitbtn, em algum momento um jv@boot, em algum momento um speed button. Aí vai depender aí da assinatura, tá? São métodos sobrecarregados. E temos o ícone que aparece no pop-up menu, né? Porque na janela das aplicações, né, nas janelas do ERP, nós temos os botões e temos também um pop-up menu com as mesmas opções que nós temos nos botões, tá? Vou executar aqui o servidor e vou executar o cliente para mostrar para você de que se trata isso daí. Aí está o servidor. Vamos executar o cliente agora. Pronto. Vamos abrir a janela pessoa. Aqui, ó. Ele está definindo os ícones dos botões e também desse pop-up menu. Ó. O ícone do inserir está igual. O ícone do alterar também. Veja que o do alterar ele está desabilitado porque não tem registro ainda para ser alterado. Quando eu consultar que aparecerem registros, o ícone ele aparece diferente ali, aparece diferente aqui também, tá? Então vamos sair e continuar aqui. Tem um procedimento para fechar o formulário, tem um procedimento que verifica os acessos, né, que verifica se existe o acesso, dependendo aí de uma função. E tenho um procedimento que verifica as permissões, tá? E tenho aqui uma propriedade custom key preview, né? Uma propriedade booleana que vai fazer o papel de get e set para o get custom key preview e o set custom key preview, tá? Muito bem. Método fecha formulário. O que é que ele faz? Ele testa, né, se o formulário que está sendo fechado é uma JV Standard Page e se o menu ele está instanciado, tá? Se isso ocorrer, ele vai chamar o método fechar página que está definido lá no menu, né? O menu é um menu feito com ribbon, tá? E que aqui, ó, nós utilizamos uma JV Tab Bar juntamente com uma JV Page List para fazer a questão das tabs, né? Nós trabalhamos com abas aqui, tá? Eu não vou analisar esse menu em detalhes, mas eu deixo aqui um exercício para que você analise esse menu, tá? Você vai analisar o código fonte dele aqui. Ele tem uma parte de infra, que é a parte que você deve analisar com mais atenção,
é a parte que controla as abas que são exibidas aqui. Legal? As actions são as ações que são definidas no Action Manager. E pop-up menu são as ações que são definidas no pop-up. Essas daqui, ó. Tá? Que aparecem quando você clica com o botão direito em cima de uma das guias que foram criadas aqui. Tá? Então esse menu fica para você analisar como exercício. Tá? Bom, mas o fechar formulário ele vai fazer isso. Ele vai chamar o método fechar página que está definido no menu. Né? O form create ele vai chamar o método verifica permissões. Tá? Então toda vez que um formulário ele for instanciado, como esse formulário finalmente vai herdar de fbase, né? O pessoa, por exemplo, ele herda de tela cadastro, que herda de tela, que herda de base, né? De fbase. Então, quando o pessoa for instanciado, ele vai chamar o método verifica permissões, tá? E o que faz o método verifica permissões? Vou segurar aqui o Ctrl, cliquei com o botão direito, ele via RTTI, né? Vai pegar todas as permissões, tá? E ele vai sair habilitando ou desabilitando os botões da janela. E como é que ele vai saber disso? Ele vai saber disso através desse método aqui, ó. O método tem acesso, né? Para cada função que existe na janela, né? Para cada função que existe aqui no pessoa, nós vamos ter o inserir, o alterar, o excluir, tá? Para cada função dessa daí, ele vai chamar o método tem acesso. Esse método tem acesso, eu vou segurar o Ctrl. O que ele vai fazer então? Ele vai pegar de seção, essa seção que foi definida aqui em cima, que é o tseção usuário. Dentro de tseção usuário tem um método tem acesso, né? Ele vai receber o nome da classe e a função, né? A função inserir. Tá? Então na classe pessoa, a função inserir, esse usuário tem acesso? Se ele tiver acesso, o botão vai ser habilitado. Se ele não tiver acesso, o botão será desabilitado. Legal? Ele vai pesquisar isso lá no banco de dados, né? Lá no esquema de papel, função, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Função, tem todas as funções aí, ó. Action, auditoria, botão inserir, botão alterar. Aí o botão inserir do auditoria, o botão alterar do auditoria, o botão excluir do auditoria. Aí a action empresa do menu, botão inserir do empresa, botão alterar do empresa, botão excluir do empresa, tá? Então quando eu estiver entrando ali no pessoa, né, certamente tem aqui o TF pessoa, né, que procurar assim não é uma boa ideia, né? Aí, ó. Então em TF pessoa, botão inserir, botão alterar, botão excluir, tá? E vai verificar se o cara tem acesso ou não para isso aí, tá? Essa é apenas a função, né? Olha, é a função 6770, 6771, 6772, tá? No papel função é que ele vai fazer o vínculo entre a função e o papel, né? Então eu tenho aqui um papel, por exemplo, esse papel financeiro é o papel 2, tá? Então no papel função, o papel 2 com a função 6770, ele vai ter acesso? Vamos ver. 6770. 6770 não tem acesso, tá? Não tem acesso para inserir, nem para alterar, nem para excluir, tá? O papel de número 2 não tem esse acesso, legal? Então se eu executar aqui a aplicação cliente e logar com o usuário 2, eu não vou ter acesso ao cadastro da pessoa.
nem aparece aqui, ó, tá? Por que não apareceu nem o pessoa aqui? Porque lá em função eu tenho as funções vinculadas ao fmenu, né? Então vamos ver qual é o número da função vinculada ao fmenu para pessoa. Função, cadê a tabela função? Aqui, função. Tá, eu tenho que procurar agora onde formulário é menu e o nome seja pessoa, tá? Agora eu estou verificando a action pessoa para o formulário menu, ó. É a 6769. 6769, tá? É a action pessoa do formulário fmenu. Então eu vou agora no papel função. Papel função. Vou procurar o 6769. Aqui está, ó, 6769. E vou habilitar essa função aí para ele, tá? Daí eu vou executar de novo a aplicação cliente. Vou entrar como usuário 2, ó. Agora sim, ele tem acesso à pessoa. Mas ele não tem acesso a inserir, alterar, excluir, nada disso. Legal? E esse esquema de função aqui é interessante, né? Porque eu posso atribuir funções para todos os outros botões, né? Filtrar, imprimir, exportar, consultar, para outros botões que estão ali por dentro, né? Por exemplo, tem o botão deferir ordem de pagamento. Posso atribuir o controle de acesso para essa ação também, tá? Bom, e por que, né, que aqui no papel função não tem nada atribuído ao papel 1? Só tem o papel 2 aqui, ó. Porque o papel 1 ele já tem acesso completo, ó. Tá? Então eu já verifico quando o usuário tem acesso completo, eu não cadastro nenhum tipo de função para ele. Ele simplesmente tem acesso a todas as funções da aplicação, tá? Muito bem. Então já viu verifica permissões, já viu tem acesso, tem o get sessão usuário, tem a questão dos ícones dos botões que ele vai carregar, né, esses ícones de acordo com o que está definido. E agora eu tenho que acessar essas units paralelas, né, que são utilizadas pelo FBase, tá? Primeiro que eu vou acessar é essa seção aqui, ó, que é o T sessão usuário, né? Dentro de T sessão usuário eu tenho aí duas classes, o servidor de impressão e o sessão usuário, tá? Dentro de sessão usuário eu tenho o método create, né? Esse método create ele vai pegar os dados que estão definidos no arquivo ini, conexão.ini, vamos ver esse arquivo aqui, dentro de cadastros base, dentro de cada um dos módulos eu tenho conexão ini, tá? Então ele vai pegar esses dados aqui, ó, servidor e porta, ok? Servidor e porta, né? Ele vai carregar esses dados em servidor e porta para ele fazer, para ele construir a minha URL, né? A URL de acesso ao DetSnap, tá? Esse REST2T ele está definido lá no servidor DetSnap no servidor, tá? Aqui, ó, no lado do servidor eu tenho o server container, aqui no servidor DetSnap, no serviço HTTP, eu defini que o contexto do REST é REST T2T, ó, está definido aqui. Então na minha URL, quando eu crio essa URL no lado do cliente, eu tenho que saber qual é esse contexto, tá? Contexto então REST T2T. Como é que eu vou montar a minha URL? Servidor, que eu vou carregar aqui do arquivo ini, ó, localhost, mais a porta, que eu também estou carregando aqui do arquivo ini, mais DetSnap e o contexto que é REST T2T. E logo depois disso eu carrego a lista de permissões, né? Eu chamo uma lista de objetos do tipo tfunção.vo, eu instancio essa lista de objetos como se fosse com o nome lista permissões, tá? Ao destruir a seção do usuário, eu libero o FHTTP. Se houver um usuário na memória, eu libero ele. Se houver uma empresa na memória, eu libero. Se houver uma lista de permissões na memória, eu libero esse objeto. Instance, eu estou usando novamente o padrão Singleton aqui,
para retornar a instância do usuário, da sessão do usuário, né? Atualiza permissões. Eu vou pegar a lista de permissões do usuário e vou chamar o método para atualizar essa lista de permissões, o método que está dentro de função controller. Aí você pode acessar esse método aqui, ó, dentro de função controller e verificar como é que ele funciona, tá? Retornando aqui, autenticado, ele vai verificar se o usuário ele está instanciado, então ele vai retornar isso daí como true ou false. E aqui eu tenho o tem acesso, né, aquela função que é chamada pelo fbase, tá? O que ela vai fazer então? Ela verifica se o cara tiver acesso completo, né? Se esse papel for acesso completo, já retorna true. Se não, ele vai varrer a lista de permissões, tá? E ele vai verificar se o campo habilitado está sim ou não. Legal? Autentica o usuário. Ele vai criar aqui o número da sessão e vai mandar isso daí para o servidor. Legal? Lá no servidor nós já vimos como é que funciona o método de autenticação, né? Então ele vai criar uma sessão lá para o usuário, tá? Se já existir a sessão, ele autentica e deixa o usuário continuar usando a aplicação, né? Verifica apenas se o login e a senha são válidos. Se não, ele cria uma sessão para o usuário lá no lado do servidor. E aqui nós temos um autentica usuário admin, que além de ele verificar tudo isso que ele verifica aqui em cima, ele também verifica algumas informações no arquivo de conexão. Aqui no arquivo de conexão, eu teria aqui no caso, olha, o usuário admin e a senha dele. Na verdade não é nem isso aqui, tá? Isso daqui é o usuário do servidor de impressão. Essa conexão aqui que autentica o usuário ADM, ela é utilizada apenas no módulo administrativo. Aqui no módulo administrativo, foi uma ideia que nós mostramos quando nós criamos esse módulo, para que apenas o administrador tivesse acesso a esse executável. Então nós realizamos duas autenticações. Uma no banco de dados, no servidor de aplicações, para verificar se o login e a senha estão batendo. E uma outra aqui, ó. Eu tenho o login e a senha do administrativo gravada no arquivo conexão ini, né, do módulo ADM. Então nós fazemos essa segunda verificação, tá? Isso é apenas uma ideia apresentada que pode ser aproveitada ou não para o módulo administrativo. E ela se encontra aqui também no seção usuário. Já no servidor de impressão, né, ele vai carregar os dados aqui de servidor impressão, para ele conseguir utilizar o servidor do Report Manager, né? Foi a suíte de relatórios que nós usamos durante o primeiro ciclo, tá? Então nós carregamos os dados desse servidor de impressão aqui para ele ser utilizado pelo restante da aplicação. Retornando ao base, além do seção usuário, nós temos aqui no finalzinho, olha, onde eu estou carregando aqui esses ícones dos botões, eu tenho o Data Module, então nós já podemos analisar o Data Module aqui. Aqui está ele, esse Data Module, ele se encontra na pasta comum tela, significa então que ele está sendo utilizado por todas as aplicações no lado do cliente, tá? Então eu tenho aqui, olha, as imagens, uma imagem padrão que é utilizada em alguns momentos dentro da aplicação. Tenho as imagens de cadastro que são utilizadas pelas janelas de cadastro, né, ou pelas janelas ali onde nós temos os botões CRUD, inserir, alterar, excluir. Essas imagens são utilizadas pelas janelas da aplicação. Tenho essas mesmas imagens, mas indicando que o botão ele está desabilitado. Tem umas imagens de cheque, né? Desmarcado, marcado, marcado ali, um marcado desabilitado e um marcado habilitado. Eu tenho um cliente dataset para lookup, que é utilizado pela janelinha de lookup, que é uma outra janela utilizada por todas as janelas, por todas as aplicações no lado do cliente. Tenho um Save Dialog, um Open Dialog, um Folder, né? São componentes que nós utilizamos vez por outra ali em várias janelas, então eles ficam todos concentrados aqui no Data Module, tá? Tem os componentes do ACBR, né? ACBR-NFE, ACBR-NFE Rave, boleto Fortes, ACBR ponto, VCL Report, que é o Report Manager, né? Se bem que esses componentes são usados aí apenas pela NFE, tá?
Esses componentes aqui, ó, são usados apenas pelo NFE. Esses aqui são usados apenas pelo módulo contas a receber, né, e o módulo EDI, e esse usado apenas pelo ponto eletrônico. Então, de repente, poderiam ser tirados aqui do data module para não causar nem confusão, né? Às vezes o participante ele abre o módulo controle de estoque e aí ele reclama que está faltando o componente ACBR ponto, né? Ele acaba tendo que tirar o ACBR ponto do data module aqui. Talvez uma melhor organização fosse colocar esse ACBR ponto dentro de um data module específico para o módulo do ponto eletrônico, ou dentro mesmo da janela que ele está sendo utilizado, né? Dependendo também se ele está sendo utilizado apenas em uma janela do ponto eletrônico, tá? E eu tenho os componentes de exportação, né? Exportar para XML, para CSV, para HTML, Excel e Word, esses componentes utilizados então aí por todas as janelas da aplicação. Finalmente aqui em UBase eu tenho, quando eu carrego a imagem, eu tenho esse tipo, status e tamanho. Onde é que esses parâmetros aqui eles estão definidos? Tipo é um TImage, botão um TSpeedButton, status um TStatusImagem. Mas eu tenho aqui, olha, esses tipos, né, são definidos pelo próprio Delphi. Eles já são tipos padrões ou fui eu que criei esses tipos aqui? Vamos clicar, por exemplo, nesse TSpeedButton, que é o botão. Vamos ver o que, que ele vai abrir aqui pra gente. Ele abriu a Unity Buttons, então é algo do Delphi, né? Já é padrão do Delphi, tá? Se eu clicar aqui no TImagem, veja que não é TImage, né? É uma palavra em português, ó. TImagem, TStatusImagem, TTamanhoImagem. Todos esses tipos aqui estão em português. Então já indica que é algo criado pela gente, né? Vou segurar o Ctrl, clicar em TImagem, ele abre aqui para mim uma Unity Tipos, tá? Essa Unity Tipos, ela também se encontra aqui em comum, ó. Tipos. Veja que a seção usuário que nós analisamos está em comum, que ela é utilizada por todos os módulos do lado do cliente, e eu tenho a Unity Tipos aqui também na pasta comum, tá? E o que é que eu tenho dentro desse tipos? Aí eu vou ter, olha, o TImagem, que aí vai ser incluir, alterar, excluir, consultar, são as imagens utilizadas, né, na aplicação. Tem o status da imagem, que vai ser desabilitada ou habilitada. SI, status imagem. E tem o tamanho da imagem, né, que aqui eu estou trabalhando apenas com o tamanho 16 pixels. Tenho ainda o tPanel exibir, né, vai exibir aí na grid, PE panel exibir, grid e edits, tá? Então os tipos eles estão definidos aqui dentro dessa Unity Tipos, tá? Com isso nós finalizamos aqui a nossa análise desse formulário base, tá? O formulário base que foi criado aí durante o primeiro ciclo do ERP.